Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. E é uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Se você é novo aqui, está vindo aqui pela primeira vez, aqui embaixo tem um botão vermelho. Quero que você, por favor, se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a 1.000 inscritos. Inclusive, aqui embaixo também tem uma seta em que você pode compartilhar esse vídeo para várias das suas redes sociais, ok? Estamos nesse trimestre na última lição. Nesta última lição, a lição de número 13, estaremos falando sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Meus amados, isso aqui é esplêndido. Durante esse trimestre, estivemos estudando, na verdade, acerca de eclesiologia, eclésia, igreja, logia, o estudo da igreja, as bases preliminares, fundamentais da fé e da doutrina, que fundamenta, na verdade, as ações da igreja, as convicções dela e os pensamentos dela na sociedade. O texto áureo desta lição fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A verdade prática desta lição diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O primeiro tópico desta lição, ele traz o tema, o preparo espiritual do crente ou do cristão. Por que eu gosto de usar esse termo, crente ou do cristão? Porque crente é uma questão muito assembleiana, muito das nossas convicções, das nossas raízes. O cristão, ele é muito assim coletivo para todos aqueles que creem e seguem a Cristo. O subtópico dela fala: fortalecidos no poder do Senhor. 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Amados, nós estamos inseridos em uma batalha espiritual. Somente uma pessoa que esteja muito distante dos caminhos de Deus, dos propósitos do Senhor, para não perceber que estamos em uma batalha espiritual. É por isso que quando percebemos isso, enxergamos tanto no texto áureo quanto na verdade prática, enxergamos que Paulo, pelas Escrituras, quer informar, quer conscientizar a igreja de Éfeso acerca de que ela está inserida neste ambiente espiritual de batalha. Também é bom salientar que Paulo é um mestre da palavra, é um conselheiro, um orientador da igreja. Ele revela que existe uma luta, uma guerra, uma batalha no mundo espiritual. Ele está ali na condição de orientador e ele está ali para abrir o entendimento e os olhos dos crentes de Éfeso e dizer para eles: vocês estão em uma batalha no mundo espiritual. Também ele faz uma convocação. Quando a palavra de Deus, o texto sagrado, fala em Efésios capítulo 6, versículo 11, aquilo ali é um convocar de soldados, de membros da igreja de Éfeso, para que eles se enxerguem, se vejam como soldados que queiram guerrear na condição de sentinelas, na condição de pessoas que estão ali envolvidas e comprometidas com a igreja de Éfeso. Porém, ele também faz uma alusão também que precisamos, que é um dos conselhos
bíblicos e doutrinários para a igreja, que a igreja precisa estar em alerta, como um sentinela, como acordadas, que não dorme no meio da batalha, que não baixa as suas armas. E o sentinela nas cidades, melhor falando, históricas, eles ficavam nas torres, tinham que ter uma boa visão, não podiam dormir, porque eles poderiam enxergar uma ameaça ao reino. E ali eles informavam ao comandante dos exércitos, e eles informavam ao rei, e ali eles se preparavam para receber aquele ataque. É por isso que nós precisamos estar, a igreja, os crentes, os cristãos precisam estar vigilantes, como em oração e súplica. O que é oração? Oração é um hábito diário de falar com Deus. E o que é a diferença entre oração e súplica desse verbo? Súplica é a insistência, a permanência, a perseverança constante e permanente sobre uma causa, sobre um objetivo, sobre um propósito que o cristão tem que ter. E o propósito maior é intimidade com Deus. Também vamos para o segundo tópico desta lição, que ele nos narra e nos apresenta, conhecendo o campo da batalha espiritual. Amados, eu preciso aqui mostrar para vocês os subtópicos que fala as astutas ciladas do diabo, tá? O conflito contra o reino das trevas, as agências das potestades do ar. Para você entender melhor, quando começa uma batalha espiritual, a partir do momento que o crente tem um encontro com Jesus. A partir desse momento, ele vive um momento de batalha espiritual, de luta espiritual. Ele deixou o mundo para trás, o seu Senhor já não é mais Lúcifer, Satanás, e ele passa a fazer parte do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele tem, na verdade, um novo governo, o governo de Deus. Então, Satanás nunca vai ficar satisfeito com a decisão deste indivíduo em seguir a Jesus. É por isso que precisamos entender que o diabo, ele é um marqueteiro por excelência. Ele sempre vai vir com uma abordagem diferente, com um marketing diferente, com uma roupa diferente, com uma nova estratégia, com uma nova astúcia, com uma nova forma para poder criar uma armadilha, um ambiente e naufragar o cristão. Aqui tem um detalhe interessante. Na batalha em que Paulo ele nos orienta, que os cristãos estão inseridos, tem uma classe de pessoas que não está inseridas. Quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Isso aqui é uma figura bíblica mostrando que não é contra pessoas, contra indivíduos, contra gente, contra a família, contra filhos, contra o presidente, contra o governo e o mundo político. Não. A nossa luta não é contra eles, a nossa luta é contra quem age por trás deles. E para isso, o cristão ele precisa ter os olhos abertos para enxergar que ele está inserido nesta batalha. E para isso, ele precisa ter o discernimento do mundo espiritual. A palavra nos fala que dos 9 dons que existem, dons espirituais, existe um que são chamados dons de revelação, que
palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. O cristão precisa estar ataviado e percebendo as ações do inimigo. Aqui tem um detalhe que eu preciso pontuar aqui. Alguém pode perguntar, se eu estou em uma batalha espiritual, onde estão os anjos? Aí eu lhe respondo, a resposta está em Salmo 34, versículo 7. A Bíblia diz que os anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra no dia mau. Pega essa palavra, daqueles que o temem. Parou de temer ao Senhor, o selo da proteção de Deus saiu da vida do cristão. Muito bom refletir acerca disso. Segundo ponto também, que nos é importante, se eu estou inserido em uma batalha espiritual, onde está o Espírito Santo? Porque percebemos pelas Escrituras que o Senhor Jesus chegou a falar aos discípulos dizendo, eu não vou deixar vocês só, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Observe que o cristão, ele está nesta batalha. E este Consolador, ele veio em Atos capítulo 2, versículo 1. E ele veio para criar uma intimidade, um relacionamento. Ele veio para produzir, na verdade, intimidade do cristão com o mundo espiritual, com Deus, com a presença do Senhor. Alguém pode dizer, então se eu estou inserido numa batalha espiritual, qual é a função do Espírito Santo? Primeiro, nós temos que entender que nós temos que buscar relacionamento, buscar intimidade, buscar, na verdade, possibilidades de nos relacionarmos mais com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e nós temos que falar com o Espírito Santo diariamente, por intermédio da palavra, por intermédio da oração, por intermédio da intimidade com Deus. Aqui tem um detalhe interessante. A luta do cristão, ela é um momento de conflito contra o reino das trevas. Satanás, nos cinemas, na mídia, em regra geral, aparece com aspecto de fogo, com rabo, com chifre, com uma série de formas ele aparece. Mas precisamos entender que essa manifestação não tem nada a ver com Satanás. Ele não é desorganizado como muitas teologias mostram que ele é. Ele não é, na verdade, com chifres ou com rabos. Não. A Bíblia diz que ele era um anjo caído, que ele se tornou um anjo caído e que ele é um anjo caído. A Bíblia fala que ele estava no céu. A Bíblia diz que ele perdeu a sua oportunidade de estar na eternidade com Deus. E aí tem um detalhe interessante, e ele nunca vai se conformar, porque para onde você vai, meu irmão, meu amigo, ele nunca vai poder ir. Ele nunca. É por isso que sempre vai existir esta batalha. Outro fator também é que a nossa luta é contra principados e potestades, é contra governos do inimigo, forças espirituais da maldade. Precisamos estar com os nossos entendimentos em alerta, porque o inimigo, ele pode agir, e pode agir perto da gente, pode agir de uma certa forma, de forma sorrateira,
E se tivermos entendimento e discernimento, vamos repreender o inimigo. Aqui no terceiro tópico da lição, as armas espirituais indispensáveis ao crente. O primeiro subtópico fala a armadura completa de Deus. O segundo, as armas indispensáveis de defesa. E o terceiro, a imprescindível arma ofensiva. Amados, como aqui é um resumo da nossa EBD, da lição 13, quero colocar aqui em pauta que Paulo, quando usa esse artifício da figura do soldado romano, era algo do dia a dia dele. Ele era preso de César, ele era preso de Roma. A Bíblia diz que ele, porém, estava preso, mas a palavra não estava presa, porque lá da prisão ele estava escrevendo para várias igrejas, fortalecendo a fé dos irmãos, orientando eles, despertando eles para a vida e o viver espiritual e a batalha espiritual. E aí ele coloca, na verdade, esta pessoa do soldado romano, essa figura, esse indivíduo. Porém, precisamos entender que todo soldado, ele passa por um momento e um período de recrutagem. É um momento que ele precisa estar disciplinado, acordado, percebidor das coisas, vigilante, comprometido, envolvido. É um momento que ele precisa se achar no ambiente ali do quartel, do exército, onde ele está. Quando Paulo ele fala do soldado romano, ele mostra também um currículo que nos apresenta desse soldado. Ele era preparado, ele tinha as armaduras completas. E todos que estudam a história sabem que o Império Romano, eles eram avassaladores, destruidores, subjugavam os seus reinos, conquistadores, e por séculos eles dominaram nações. Mas aqui tem um detalhe: eles só tinham êxito porque eles tinham e usavam a armadura completa. Os soldados, eles eram envolvidos e comprometidos com a batalha. E aqui existe as armas de defesa. E as armas de defesa, primeiro são, para você ter uma noção, primeiro são as armas de defesa, amados, cingido os vossos lombos com a verdade. Ou seja, o soldado, ele tinha que não viver uma vida de mentira, ele tinha que viver uma vida de verdade. O cristão de Éfeso, ele precisava ser e ter um testemunho baseado na verdade, no seu falar, no seu agir, na sua vida. Outro ponto também, ele quando fala vestida a couraça da justiça, ele precisava ser um homem justo, um homem honesto, um homem que tinha compromisso com a sua consciência, porque essa vestimenta da couraça, ela protegia os órgãos vitais, entre eles o coração. E o coração do homem, da mulher, do indivíduo, da pessoa, precisa ser protegido. Aliás, o sábio, ele chega a dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Temos que estar com o coração protegido. Por quê? Porque o nosso coração, ele pode ser enganoso, traiçoeiro, trapaceiro. É por isso que precisamos viver em alerta. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz representa o compromisso que o cristão tem com o Evangelho, com a verdade, com a cruz de Cristo, com a mensagem da cruz, com os ideais de Cristo, com o propósito de Cristo.
E o soldado romano, ele tinha uma sandália que dava para ele, que tinha travas, e que facilitava ele andar na areia, facilitava ele andar nas pedras, facilitava ele andar na lama. Ele tinha base, sustentação para poder caminhar e andar. E além disso tinha durabilidade. Ou seja, precisamos entender que todos nós temos que ter um compromisso com a palavra, firmeza na palavra, sabe? E isso é que faz a diferença. É por isso que Paulo chega a dizer que não me envergonho do evangelho, das boas novas, da palavra, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também precisamos também colocar em pauta aqui também que o soldado romano, ele tinha um escudo, e esse escudo era, como a Bíblia fala, conselho de Paulo, sobretudo, ou tomando sobretudo o escudo da fé. Aqui salienta que, queridos, a vida cristã não é uma Disneylandia, a vida cristã não é um parque de diversões, a vida cristã é um desafio diário, é uma vida diária, é uma guerra diária, é uma batalha diária. Nós, para poder sobreviver a essas batalhas que existem, nós precisamos viver com um escudo. E o escudo era para proteger as lanças do inimigo, os dardos que o inimigo lançava. O escudo era para proteger o corpo, para proteger... Ou seja, nós temos que usar o escudo da fé. E essa fé é uma fé não fingida, é uma fé comprometida, é uma fé que faz com que Cristo apareça em nossa vida. Também o capacete da salvação, aqui, que protege a nossa mente, nossos pensamentos, nossos olhos, nossa visão, nossa mente, nossa vida. O capacete da esperança da salvação. O crente tem que estar com os pés aqui e com os seus olhos no futuro, que a sua vida aqui na terra é passageira, mas o seu foco é o céu, é a eternidade. Agora, para finalizar, tem algo interessante para falar. Vocês perceberam que existe 6 armaduras que nos é apresentado por Paulo. 5 são de defesa e uma é de ataque. E essa que é de ataque é a palavra de Deus. A Bíblia aqui apresenta, chamada por Paulo de a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus representa no teu dia? Na tua meditação, na tua leitura, no teu dia a dia, na tua memorização de versículo. O que a palavra de Deus representa para você? Meu amigo, minha amiga, se você não usar a palavra de Deus para viver, se comprometer com ela e andar com ela, você vai ser um derrotado. Porque a palavra de Deus é ela que te faz andar para frente. Aqui eu quero te agradecer. Muito obrigado. Deus te abençoe. Até o próximo trimestre. E eu estarei aqui para acompanhar e estar contigo em nome do Senhor Jesus. Não sai daqui não sem antes deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no meu canal. Forte abraço e que Deus te abençoe.